Paulo César, número 4, André Luiz, número 2, o Antônio Carlos, meia dúzia, 3, Léo, 5, Fabinho, 10, Preto Casagrande, 8, Ricardinho, 11, Elano, 7, Robinho, 9, David. Técnico Vanderlei Luxemburgo, Santos que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Está aí, portanto, apresentado o time do Santos aqui na cidade de Mogi. E o banco, Júlio Sérgio, goleiro, Domingos, Flávio, Ricardo Bóvio, Luiz Augusto, William e Basílio. E agora o Figueirense. Vamos ver como está em campo a equipe do Figueirense para pegar o Santos aqui em Mogi Mirim. O goleiro é Edson Bastos, 2 Paulo Sérgio, 3 Márcio Goiano, 4 Kleber, 6 André Santos, Giovanni, o número 5, Luciano Sorriso, número 8, Mazinho, número 11, 10 Nenê, 7 Romualdo, 9 Isaías. O Dorival Júnior é o técnico do Figueirense. Já disse o Leivinho, o Figueirense não ganha há 6 rodadas. E o banco, goleiro Gustavo, Eloy, Márcio Martins, Simplício Oliveira, Rodriguinho e Marlon. E agora vamos apresentar a arbitragem aqui, é do Rio de Janeiro. Luiz Antônio Silva Santos, do Rio de Janeiro, vai apitar aqui, com o Hilton Moutinho Rodrigues, que é da FIFA, e o Carlos Henrique Alves de Lima. Um trio do Rio de Janeiro. Pois não. Vou ver rapidinho o Robinho aqui. Robinho, o pessoal da defesa do Figueirense já disse que vai ficar de olho em você. É sempre assim, né? É normal, né? Mas espero que eu possa estar bem. E eu vou procurar me movimentar bastante para fugir da marcação da defesa do Figueirense. O meu objetivo é ajudar a minha equipe, se Deus quiser, a conseguir 3 pontos e voltar à liderança. Você mesmo disse que está numa fase boa, tem aí convocação de seleção. Mais uma motivação para fazer gols, né? Claro que sim, né? Acho que atacante é sempre bom fazer gols. Espero que hoje eu possa fazer. E o mais importante de tudo isso é que a minha equipe possa sair vencedora. Obrigado, tá aí o Robinho, que tem 13 gols neste campeonato. Ele é o artilheiro, vice-artilheiro do campeonato ao lado de Washington, do Atlético Paranaense. Muito bem, Renato Peters. Vai começar o jogo aqui na cidade de Mogi Mirim. Muito calor aqui. Estamos aí com 30, 31 graus. Está aí o goleiro Tapia. Tapia que vai defender a seleção chilena agora na próxima rodada pelas eliminatórias. O goleiro titular do Santos. E aí o Edson Bastos, que é o goleiro do Figueirense. O Figueirense tomou 25 gols e marcou 28 neste Campeonato Brasileiro. E o Santos, 56 gols marcados, 39 tomados. O Santos tem um saldo 17. O Figueirense tem um saldo 3. Já tá. Peters. Só um detalhe, o calor aqui de Mogi Mirim fez o técnico Vanderlei Luxemburgo mudar o visual, tá aqui de calça jeans e camiseta. Mudou, é. Luxemburgo, se tivesse aqui hoje de paletó e gravata, ia passar mal. Tá até com um bonezinho também do Santos por causa do sol. Tá bravo o calor mesmo. A onda de frio, por enquanto tá distante, o calor voltou, né? E tá pegando. Tá aí o Luiz Antônio Silva Santos, do Rio de Janeiro. É a rodada 26 do Campeonato Brasileiro. Você viu lá o Vanderlei de bonezinho e tudo, como dizia o Renato Peters. Vai apitar o Luiz Antônio Silva Santos. Está começando o Santos e Figueirense aqui em Mogi Mirim. Primeira posse de bola para o time do Santos. Está lá com ela o Léo. Leivinha já elogiou aqui o gramado do estádio Wilson de Barros. É um dos poucos que a gente tem visto por aí em boas condições, né, Leiva? Esse tá bom. É verdade, e principalmente para um time como o Santos, que é um time que toca rápido, toca de primeira, um time muito objetivo, é evidente que é muito melhor jogar no gramado, assim que está em excelentes condições. Antônio Carlos com o Tapia, teve uma certa indecisão ali do zagueiro Antônio Carlos, acabou recuando para o Tapia e o Tapia, sem brincadeira, mandou para fora. Olha o Figueirense lá pela direita com o Paulo Sérgio, dominando. Figueirense, que é o time que mais empatou nesse Campeonato Brasileiro, 11 empates, não ganha 6 rodadas, está precisando de reabilitação, né? Tá marcada a falta, foi pro chão ali o Elano. Foi puxado o Elano, você tá vendo aí, foi tocado, né? Não foi assim também um empurrão, não, foi um toquezinho ali. Preto Casagrande. Manda a bola pro Léo. Chegava para dividir ali o Paulo Sérgio. Chega lá o zagueiro Márcio Goiano. Ele marcou falta do Márcio Goiano, chegando lá, bola no chão. Você está revendo o lance aí do Léo com o Paulo Sérgio. E depois na sequência lá o Márcio Goiano chegava lá para a jogada. Ricardinho vai deixar para o Léo. Não, quem vai bater mesmo é o Elano, olha lá. Começo de jogo aqui no Wilson de Barros, em Mogi Mirim.
Preparado Elano. Figueirense tomando todas as suas precauções defensivas ali. Elano levantou. Participação do goleiro Edson Bastos. Preto Casagrande. Ricardinho. Voltou para o Preto. Tá de frente. Arrisca e bate. Acertou o próprio companheiro, que era o André Luiz. O zagueirão André Luiz estava lá e a bola bateu nele. Ninguém mandou ficar na frente, né? Os dois backs, os dois zagueiros do Santos sempre vão à frente quando a bola é lançada à área. E demorou para voltar e estava realmente na direção de tiro do Preto Casagrande. André Santos tocou essa bola no meio. Tá chegando aí no Mazinho. Rola a bola pro André. Tá aí o André Santos. Mazinho lá na frente. Fabinho tomou a frente ali, protege a saída de bola, mas antes disso o árbitro marcou falta. O Mojimirim, que é o dono do estádio aqui, disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento. Ontem jogou aqui com a Portuguesa de Desportes, foi 1-1 pela Série B do Campeonato Brasileiro. André Santos. Figueirense vai tentando fazer a aproximação aqui pelo lado esquerdo com o André. Preto Casagrande apertou. Lateral para o time da Vila. Lateral para o Santos. Tá voltando aí o André. Paulo César para fazer a reposição. Até pelo horário, né? Tá difícil para se achar uma sombra aqui no gramado do Wilson de Barros. O jogador hoje, nesse primeiro tempo, pelo menos, não vai poder se esconder, né? Aquele que quiser se esconder, não tem sombra. Isso pode diminuir um pouco a velocidade da equipe do Santos, né? Que joga em contra-ataque, é um time muito rápido. E é evidente que o desgaste físico vai ser muito maior, porque o calor é fortíssimo. E o jogo também começou mais cedo, né, do que normalmente começa a rodada. A rodada começa às 4, o jogo começou 3h30. Tá lá o Edson Bastos. 0-0 Santos e Figueirense. É o segundo colocado contra o 12º. Santos 44 pontos, Figueirense 35. Tá impedido. Tá marcado impedimento lá do Romualdo. O Santos, vamos ver de novo aqui, ó. Quando a bola partiu, difícil, hein? Parecia estar na mesma linha lá o jogador Romualdo. O Santos foi líder em 9 rodadas desse Campeonato Brasileiro. Na rodada passada perdeu a liderança para o Palmeiras. O Figueirense liderou em 2 rodadas, na segunda e na terceira desse campeonato. Olha o Preto Casagrande. Na direita, Paulo César. Robinho se mexe, participa do jogo. Elano. Bola bateu no braço do Geovânio. O árbitro Luiz Antônio Silva Santos do Rio de Janeiro estava bem perto do lance, viu o toque, todo mundo viu. Olha aí, ó. Bateu na mão esquerda ali do Geovânio. Vamos ver como é que o Santos define enquanto a barreira está sendo definida aí, a barreira do Figueirense. Está aí o goleiro Edson. Por enquanto 2, chega mais um. O André Luiz está querendo bater. Direto. Ricardinho também está por ali. Vai apitar o Luiz Antônio Silva Santos do Rio. Apitou. É o André Luiz que bate forte. O Edson Bastos manda para escanteio. Que paulada, hein? A força, né? O efeito que tomou quando chegava ali no Edson Bastos. Ele foi muito bem para jogar. Tá aí o André Luiz que pegou duro na bola. Tá se arrumando ali na área. Primeiro escanteio, o Ricardinho bate, coloca lá dentro. Tirou de lá Márcio Goiano. Esse é o Romualdo. Puxada agora do Figueirense, saindo do seu campo de defesa. Bola tocada no Nenê. Nenê caiu, ficou olhando para o árbitro, reclama aí querendo falta o Nenê. Essa bola vai para o Léo. É a abertura da 26ª rodada do Brasileirão 2004, a terceira do retorno. Elano. Brigou lá com o Paulo Sérgio. O ato marcou falta do lateral Paulo Sérgio. O Santos já bateu. Você estava revendo ali o lance. O Santos já está com a bola. Veja aí o Robinho. Ainda Robinho. Vai prendendo, vai prendendo. Ficou difícil para ele. Caiu, segue o jogo. Antônio Carlos. Paulo César. Se apresentou para o jogo, David.
Estava escondidão lá na frente. Preto Casagrande. Ricardinho. Preto. Tudo de primeira, a torcida do Santos gostou. Esse é o Léo. Elano de primeira. Ricardinho. Elano. Boa evolução do Santos. De pé esquerdo. Gol! Golaço! 7 minutos de jogo. Que evolução bonita do Santos. Até a finalização do Elano. 7 minutos de jogo. O Santos faz 1-0. Que belo gol foi realmente do Elano. O corte que ele deu no jogador do Figueirense com a perna esquerda. Botou ela bem no ângulo, né? O Edson Bastos não tinha condição alguma de buscar essa bola. Foi realmente um belo gol. Sai bem o Santos, que tem desde o início da partida a iniciativa. É a equipe que vai buscar mais o gol e teve sucesso logo no início. Renato Peters, mais um gol do Elano no campeonato. 8º gol dele no campeonato, Jota. E um detalhe, o Elano estreou com a camisa do Santos neste estádio aqui em 2001, quando o Santos goleou o Mojimirim por 5-1 e o primeiro gol foi dele. Ou seja, o primeiro gol com a camisa do Santos do Elano foi neste estádio. Primeiro escanteio para a equipe do Figueirense, que já tomou 1-0 aqui no Wilson de Barros. Olha o desvio de cabeça do Kleber. Vai buscar Mazinho lá do outro lado. O David está brigando ali pela bola. Saiu jogando. Ricardinho de primeira. André Luiz. Santos já dá uma alegria aqui para sua torcida. Já faz 1-0 com o Elano aos 7 minutos. Agora estamos aí com 8 minutos passados. Nenê. Coloca na frente para o Kleber. Saiu a bola. O Bandeira já denunciava aqui a saída de bola. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Brahma, a cerveja oficial do Nananana. Giovânio. Tá lá o Edson. O Edson Bastos, que fez uma defesa bonita, importante naquela falta batida pelo André Luiz, mas no gol do Elano não daria, não deu. Tomou. Giovânio. Jota. Diga, Peters. E o Edson Bastos é outro recordista desse time do Figueirense, assim como o Goiano, que está completando 200 jogos. O Bastos tem 97 partidas seguidas sem ser substituído. Isaías. Figueirense vai se soltando, hein? André Santos aqui pela esquerda, levantou, perigo, olha a confusão ali. Escanteio para o Figueirense, quase que o André Luiz pega errado na bola, como pegou, podia até colocar dentro do gol, olha aí, ó. Olha lá. Ele chegou um pouco tarde o Antônio Carlos na marcação, né, do jogador do Figueirense. Cobrança curta. Lateral para a equipe do Figueirense, 1-0 Santos, gol de Elano. Logo mais às 4 horas, começando os jogos, os outros jogos da rodada, e também temos os 2 jogos das 6 horas. Chegou lá a bola, bateu Antônio Carlos. Márcio Goiano. André. Tocou mal a bola. Foi para o chão ali o Giovânio, bateu na bola Elano. Márcio Goiano na proteção para o goleiro Edson Bastos. Logo mais às 4, Fluminense, São Paulo, Guarani, Vasco, Criciúma e Cruzeiro, Inter, Curitiba, Goiás, Ponte, Atlético Paranaense, Paysandu, Juventude, São Caetano. E o Luxemburgo já pediu calma para a equipe tocar a bola. E nós vimos aqui, como você dizia, Peters, um Vanderlei hoje realmente diferente. Bem esporte, bonezinho. Fazia tempo que a gente não via o Luxemburgo assim. É o calor, né? Fazer o quê, né? Fabinho. Olha a chegada do Santos de novo. Agora com o Fabinho aqui pela direita. Coloca lá dentro. Márcio Goiano. Tirou da área. Já tá. Diga, Peters. Mas o sapato é social, viu? Um detalhezinho sapato não fugiu a regra, faltar. Não. É isso aí. Ricardinho. Sapato custou caro, né, Peters? Léo. Preto. Ricardinho. Paulo César. Santos como mandante tem 10 vitórias, 3 derrotas. Santos como mandante ainda não empatou.
Léo. Robinho. Levantou para o Elano. Kleber. Geovânio. Vai trabalhando agora a equipe do Figueirense, que está perdendo o jogo aqui em Mojimirim, no interior de São Paulo. André Santos. Tentou Isaías lá pelo meio, cortou André Luiz. Chega David. Elano. Paulo César. Livre o Léo, olha lá. Ia arriscar um lançamento, tocou curtinho para o Ricardinho. Santos, para voltar a ser líder, tem que ganhar aqui, como está fazendo, e torcer por um tropeço do Palmeiras diante do Vitória, 6 da tarde, lá em Salvador. Santos tem 2 pontos a menos do que o Palmeiras. Palmeiras 46, o Santos 44. Com 44 também, Ponte Preta, São Paulo e Juventude. Robinho. Preto. Paulo César. Preto Casagrande. Elano. E a opção é sempre lá. É o Léo, olha lá. Tá chegando o Léo. Levantou, muita força. Leivinha, 13 minutos. Olha, o Santos está bem, muito bem no jogo. É evidente que com esse calor é difícil você toda hora tentar com muita rapidez as jogadas. Então o que ele faz? Está tocando essa bola e ali tem centralizado o Ricardinho. A bola sempre passa por ele. Ele cadencia um pouco, mas o Santos faz bem as inversões da jogada, procura, está buscando o melhor espaço. Então está bem melhor no jogo. A preocupação do Figueirense, mesmo tomando o primeiro gol, é compactar o time ali para sofrer essa pressão do Santos. Tem que procurar sair um pouco mais o time do Figueirense. Léo tocou para o David. Aí o Léo. Ricardinho, de primeira. Fabinho. Se arrumou e mandou a bola para o Antônio Carlos. Aqui é o estádio Wilson de Barros, que é do Mojimirim Esporte Clube, um clube fundado em 1932. O Mojimirim tem 72 anos de vida. Paulo César com André Luiz. Wilson de Barros, que é o presidente do Mojimirim, né? Há mais de 10 anos. Elano. Tocou na frente, tocou errado. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. HSBC, tudo na vida muda. Mude para o HSBC. Preto Casagrande levantou para o Paulo César. Vamos ver se ele chega. Chegou. Cortou Kleber. André. Preto Casagrande coloca a pressão ali. Coloca a bola para fora também. Lateral para o Figueirense. Não, o Bandeira tá dando para o Santos, hein? Vamos ver aqui. Quem chutou a bola foi o Preto Casagrande. Lateral era do Figueirense. Paulo César. Olha o Preto, tinha ladrão ali. Tenta a recuperação. Fabinho na bola. Paulo César. Manda do outro lado. Transfere toda a jogada lá para o outro lado. Elano. Ricardinho recebe. Robinho estava se mexendo na frente. Ela veio no Fabinho. Preto Casagrande. Santos vai mandando no jogo. André. Não é o André não. Quem estava ali era o Mazinho. Agora o André Santos, agora o Kleber. E o Geovânio chama o goleiro lá. Jota. Diga, Peters. Foi pedido do Santos para que a partida fosse realizada, começasse às 3h30, não às 4 horas. Por causa que se a partida começasse às 4 horas e terminar por volta de 5h30, 6 horas, e a iluminação não seria suficiente para o jogo. Mazinho. Foi desarmado o Mazinho, mas apareceu ali o Nenê. E o estádio aqui tem apenas 2 torres de iluminação que estão do lado aí das cabines. Perfeito. Geovânio bateu, a bola desviou no Fabinho. Correu bastante lá o goleiro Tapia e evitou a saída. O time do Figueirense até agora não mostra nenhuma força ofensiva, né? Toca até a bola até no meio de campo. Você vê a necessidade que teve agora o Giovani, que é o volante de muita distância, tentar a finalização. Por quê? Porque o Santos também marca bem. Mesmo os atacantes como o David e o Robinho, quando o time perde a bola, eles vão ali, não deixam sair jogando o time do Figueirense. E é evidente que a qualidade técnica é muito melhor
da equipe santista. Figueirense fora de casa só conseguiu nesse Campeonato Brasileiro 3 vitórias, perdeu 5 vezes. Preto Casagrande com o Ricardinho. Lá na esquerda sempre ele, tá lá o Léo. Vem trazendo aqui pelo meio o Léo. Elano, chega bem o Kleber. Chegou limpo para fazer o corte. Mazinho. Santos marcou aos 7 minutos com o Elano. André Luiz chegou para dar o bote ali. Romualdo fez bem a jogada e mandou para o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio coloca lá, Fabinho cortou. O Isaías estava pedindo a bola pelo alto, né? Interessante, porque o Isaías é pequenininho e pediu a bola jogada aérea. É pequenininho, mas é muito rápido, né? Ele quer realmente bolas lançadas, né? Quer lançamentos nas costas dos zagueiros. É verdade, ele não queria bola para cabecear não, disse bem o Leivinho. Ele queria bola lançada para ele na velocidade ganhar a parada, né? Deu uma patinada ali o Nenê. André Santos ajeita, bate, chutou com muita vontade. Brasileirão 2004 no Premier Esportes, a maior opção de jogos da televisão. Na séries A e B, ligue para a sua operadora e assine. Diga, Renato. Só um detalhe sobre o ataque do Figueirense. O Romualdo, ele foi contratado, ele estava jogando no Marília, na segunda divisão, foi contratado para ser o homem-gol, né? Para ser o atacante finalizador. Só que ele não fez nenhum gol até agora nesse campeonato, mas continua sendo muito prestigiado pelo técnico Dorival Júnior. Segundo o técnico, ele é um jogador que arma bem as jogadas, então o gol passa a ser um detalhe. E o Romualdo já fez 20 jogos como titular na equipe do Figueirense, e como disse o Peters, até agora nenhum golzinho. Vai bater o Kleber. Bola muito alta lá para o Paulo Sérgio, lateral para o Santos. Daqui a pouco vão começar os jogos Fluminense, São Paulo, Guarani, Vasco, Criciúma e Cruzeiro, Inter e Curitiba, Goiás e Ponte, Atlético Paranaense, Paysandu, Juventude, São Caetano. E às 6 da tarde, Vitória e Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo. Paulo César. Ontem, Flamengo ganhou do Paraná 2-1. Corinthians e Grêmio foi 1-1 no Pacaembu. André Luiz. Recebendo o Léo. Ricardinho pede para ele tocar atrás. É o que ele faz. André. Chegou travando ali o Nenê. Agora, aquelas descidas do Léo lá pelo lado esquerdo, sempre com muita liberdade, Leivinho. O Figueirense teria que matar ali ou não há necessidade? Quer dizer, espera ver o que ele faz para definir depois na outra jogada. Não, mas está tentando realmente o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio ali, ele tentar... Olha o Santos. Olha o Robinho, ó. Saiu da marcação, chegou e bateu pro gol! Gol! Robinho! 20 minutos de jogo, uma escapada do Robinho. Conseguiu se livrar da marcação e aí executou o goleiro Edson Bastos. O Santos faz 2-0. Olha, realmente a fase é boa pro Robinho, né? Ele deu um jogo de corpo, deixou a bola passar do zagueiro. E é o que eu digo, sempre se dizia que um dos defeitos do Robinho era não saber finalizar. Mas olha como ele pegou bem na bola e aonde ela entrou. Outro gol bonito aqui, o do Elano foi bonito, do Robinho também, e ele soma mais um, não, Peters? 14º gol do Robinho nesse campeonato. E detalhe que o Vanderlei Luxemburgo estava sentado, foi aplaudir de pé o Robinho na beira do gramado aqui. Robinho vai para 14 gols agora e o artilheiro do campeonato tem 16, que é o Alex Dias do Goiás. Ele vive um momento excelente, né? Eu acho que amadureceu muito o jogador Robinho, né? Ele era um jogador que era muitas vezes demais individualista, hoje não. Hoje ele dribla na hora certa, ele ajuda a equipe, ele marca e melhorou muito, né, na finalização, graças ao treinamento, quer dizer, mostrando o senso de profissionalismo. E com isso está aí o resultado. Para mim, é o melhor jogador desse Campeonato Brasileiro até o momento. Agora reconhecido pelo técnico Carlos Alberto Parreira, né? Até pelas circunstâncias, né? Porque muitos jogadores foram vetados, não foram chamados para a seleção brasileira e sobrou para o Robinho. E com justiça agora
Antônio Carlos. Olha o Léo. Elano. Santos vai fazendo 2-0 no Figueirense, primeiro tempo aqui em Mojimirim. Fabinho. André Luiz. Léo agora está marcado ali. Foi derrubado na interpretação do árbitro. Primeiro cartão do jogo, olha lá. Saiu o cartão para o Luciano Sorriso. Que está estreando hoje. Cartão para o número 8 da equipe do Figueirense, Luciano Sorriso. Olha ele aí. Já jogada com o Léo. Diga, Renato. Agora uma confusão aqui no banco do Figueirense, que atiraram um copo com água aqui no técnico Dorival Júnior. E agora uma garrafa. Olha o Santos chegando com o Preto Casagrande. Geovânio estava no lance. Preto Casagrande foi para o chão. Olha o banco aí do Figueirense. Está ali o técnico Dorival Júnior. E aí o lance, ó. Geovânio e o Preto Casagrande. Para mim, isso é lance, é penalidade máxima. Porque não foi numa disputa normal pela bola. Foi direto no jogador santista, no Preto Casagrande. Para mim, pênalti. 4 deu escanteio. O Ricardinho vai bater. Ricardinho levantou. Mais um. Outro escanteio para o Ricardinho bater. Geovânio tirou dali. Olha ele aí, o número 5. Quer dizer, o Santos já sofreu uma punição na Vila Belmiro porque atirou o rojão no gramado naquele jogo contra o São Paulo e agora atira objetos ali no banco do Figueirense, aqui em Mojimirim. Quer dizer, vai dizer, mas não é a torcida do Santos. Claro, aqui só tem torcida do Santos. Só tem torcedores do Santos e do Mojimirim, que também são santistas, né? Olha a escapada do Isaías. Chegou no fundo, lance bom, tocou para trás. Quem cortou foi o Léo. O Isaías é um jogador perigoso justamente pela velocidade. Agora fica muito isolado. Você vê que ele fez a jogada, mas não tinha para quem tocar essa bola. Demorou para chegar o pessoal que vinha de trás do Figueirense. Elano tocou na frente para o Robinho, saiu Edson Bastos. Nenê. Preto Casagrande. 24 minutos do primeiro tempo. Vai a bola para o Léo. Preto Casagrande. Essa é a rodada de número 3 do segundo turno do Campeonato Brasileiro. É a rodada 26 do Brasileirão. Isaías tocou. Kleber. Mazinho. Chegou para roubar o David. André Santos. Na frente para o Mazinho. Chegou Antônio Carlos. Antônio Carlos rapidamente se levantou e falou para o árbitro que não pegou o Mazinho. Olha ele aí. Vamos ver. Também não precisa pegar, né? Chegou na imprudência, o árbitro já pode marcar a falta, porque atrapalha a ação do adversário, né? Acostumado os zagueiros com esse carrinho, que na Europa, onde estava jogando o Antônio Carlos, muitas vezes não é marcado falta. E aqui sim. Eu acho que é realmente uma jogada imprudente. O carrinho, principalmente da forma como foi feita pelo Antônio Carlos. Ele, quando chegou para jogar no Santos, deu exatamente essa declaração. Falou que lá na Europa o contato físico é permitido, muito mais do que aqui no Brasil. Olha a saída do Tapia. E que iria estranhar no começo aqui, né? Porque lá pode chegar. Aqui chegou, o árbitro já está parando. Nem sempre, né? Ricardinho. Paulo César. Toma o lançamento para o David. Ele e o André. David e André Santos. Melhor para o André. Mazinho. Fez um passe para o inimigo. Preto Casagrande. Elano. Acreditou e bateu. Acertou o Kleber. Sai jogando o Luciano Sorriso. Tá tudo mais calmo aí no banco do Figueirense, Renato? Olha, agora o técnico do Figueirense entregou aqui a um policial militar uma garrafa com água e também um copo que foi jogado. Bastante nervoso o técnico do Figueirense. Olha aí o Dorival falando lá com o seu assistente, Dorival Júnior, que foi um meio-campista, jogador de meio de campo, atuou por várias equipes do Brasil. Olha o Tapia, sobrinho do Dudu, né, daquela academia do Palmeiras nos anos 60, 70. Dudu e Ademir, o grande meio de campo do Palmeiras, que tinha Leivinha,
do meio de campo para frente. Olha o Giovânio. Esse é o David. Ele e o Ricardinho na barreira. Goleiro Tapia vai bater Giovânio. Mas não ia bater direto, como não bateu. Nenê. Devolveu para o Paulo Sérgio. A bola bateu no Paulo Sérgio. Tiro de meta para o Santos. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Pênalti. Qual é o seu jogo? O primeiro encontro entre Santos e Figueirense aconteceu em 1976 no Campeonato Brasileiro. Foi lá em Florianópolis, o Santos ganhou 4-1. Vai chegando o Figueirense. Levantamento muito forte para o Isaías, mas ainda vai dar para o Mazinho. Chegou o Mazinho. Coloca ali na entrada da área, a bola bateu no Antônio Carlos, escanteio para o Figueirense. Que é chamado carinhosamente lá, né, pela sua grande torcida, pelo torcedor catarinense de Figueira. Olha aí a bola batendo no Antônio Carlos. Escanteio para a equipe do Figueirense. Santos 2-0 aqui em Mojimirim. Bola fechada, subiu lá Antônio Carlos. Ricardinho fez o passe de pé direito lá para o Léo. Olha o Léo. Ricardinho estava acompanhando a jogada, a bola bateu no árbitro, bateu no Luiz Antônio Silva Santos. Vem o Figueira. Nenê. Isaías lá dentro, ele passou para o Isaías, quer dizer, tentou passar para o Isaías, tirou o André Luiz. E o Ricardinho ficou bravo com o árbitro, viu? A bola vinha certinho para ele, ele estava sem nenhuma marcação, né? Poderia ser um bom contra-ataque. David, Robinho, Preto, Fabinho, e a bola chega no Léo. Toca na frente para o Robinho. Ali perto da massa santista ali, o Robinho. Léo. Elano, Ricardinho. Tentou enfiar a bola para o Robinho, sobrou para o Elano, ela ficou amortecida para o Edson Bastos. Assine os pacotes de futebol do Premier Esportes. Assine para ganhar um canal 24 horas de futebol. Com reprises de jogos da temporada e clássicos do passado. Consulte a sua operadora. Se você ainda não tem o pacote total do futebol do Premier Esportes. Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. Paulo César. Na frente para o David. André Santos na marcação, David saiu da marcação, Kleber, André. O que mais me agrada nesse time do Santos é que o time pode diminuir a velocidade da bola, né, a trajetória da bola, justamente pelo calor, tudo isso, mas joga sempre em direção ao gol, sempre de uma forma objetiva, sempre procurando um jogador desmarcado. Então eles giram essa bola com muita facilidade e é difícil para uma defesa fazer esse tipo de marcação, né? Porque os jogadores não estão sempre no mesmo lugar, não, estão sempre se deslocando. E com isso aí, ele mantém a posse da bola, dá uma tranquilidade à sua retaguarda e vence o jogo tranquilamente. Jota. Diga, Renato. E o Figueirense, que é 13 vezes campeão catarinense, já anunciou os reforços para este campeonato. Alexandre Gaúcho, da Portuguesa, estava na Portuguesa, e também o volante Galeano, que depois do Bahia estava parado e agora vai voltar. Deve estar fazendo já o seu pré-temporada, né? Vamos dizer assim, para voltar a jogar. Informações do Renato Peters para você que está acompanhando. Santos 2, Figueirense 0, com 31 minutos de jogo aqui em Mojimirim, no interior de São Paulo. Do lado do Santos, a previsão é que o Zé Elias estreie no dia 1º de setembro contra o Juventude lá em Caxias. Luciano Sorriso. Isaías. Chegou o Léo. Os dois baixinhos ali, né? O Léo e o Isaías. André Santos. Levantou, perigo! Gol! Isaías para o Figueirense.
31 minutos do primeiro tempo. O André Santos levantou na entrada da pequena área. E o Isaías pequenino foi lá com os 2 zagueiros do Santos, olha lá. E o Tapia ficou só olhando, não podia fazer nada. Santos 2-1. É baixinho, como você disse, mas atrevido. Você veja onde ele conseguiu. Entre os 2 zagueiros ele conseguiu ali vislumbrar a bola e botar a cabeça ali. Quer dizer, pegou de surpresa o goleiro. Mas é isso, é um jogador de muita velocidade, que também busca sempre o gol, por isso é um artilheiro. Mais um dele, Renato. Quarto gol de Isaías nesse campeonato. É o 4º gol, né? 4º gol. E o técnico Dorival Júnior já pediu marcação forte na saída de bola do Santos. Paulo César. Gol do Isaías deu uma esfriada aqui na galera do Santos, no estádio Wilson de Barros. Está aí o zagueiro Kleber. Ele ficou bravo com o Paulo César agora, o ala do Santos. Veja aí o Isaías. 4 gols no Campeonato Brasileiro, diminuiu aqui, Santos 2-1. Ricardinho na bola. Edson Bastos sofreu falta ali o zagueiro. E o Isaías era dúvida até minutos antes da partida por causa de uma contusão na coxa. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Pirelli. Potência não é nada sem controle. Bola Direta é um programa de debate de futebol entre os assinantes e a equipe Premier Esportes. Entre no site, envie a sua mensagem e participe do Bola Direta. Paulo Sérgio. Kleber. Os jogos das 4 estão começando. Fluminense, São Paulo, Guarani, Vasco, Criciúma e Cruzeiro. Bola na frente para o Isaías. Olha como ele chega rápido. Opa, foi empurrado ali pelo André Luiz. E o árbitro estava perto do lance, hein? Estava perto, de frente para a jogada, né? O André Luiz empurrou o jogador Isaías. Olha aí, ó. Olha lá. Que coisa. Se o árbitro não marcou isso aí, é porque não quis. E aí fica mais grave para ele, né? Não quis por quê? Bateu na bola o Márcio Goiano. Mas nenhum zagueiro gosta de marcar um jogador das características do Isaías. Né? Um jogador tão rápido assim. E claro, o zagueiro sempre é muito mais pesado. Se deu espaço para ele, aí é um Deus nos acuda. O Isaías foi revelado numa cidade aqui perto de Mojimirim, né? Em Americana, no Rio Branco de Americana. É mais uma revelação do Rio Branco. Esse aí que recebeu esse presente agora, Isaías, ó. Opa, falta do Fabinho. E cartão para ele, olha lá. Cartão para o Fabinho. Veja aí o lance. Chegada imprudente do Fabinho. Por outro ângulo para você acompanhar. Com o pé esquerdo ele passou o rodo ali, como a gente chama no futebol. Paulo Sérgio. Ainda Paulo Sérgio. Presente para o goleiro Tapia. O detalhe do Isaías, Jota, é que ele é de Salvador, mas fez toda a carreira, começou a jogar realmente, como você disse, aqui no interior de São Paulo. E já está rodando por aí, né, Renato? Já jogou lá, me parece que passou pelo Flamengo também. Passou. Tem 29 anos já. Pois é. E só para corrigir, a Liga. contusão dele é no tornozelo, não na coxa. Robinho desarmado lá pelo Geovânio. Paulo César. David. Chegou na marcação o André Santos. Bandeira está dando lateral para a equipe do Santos. O André estava querendo para ele. Passamos de 35 do primeiro tempo. Forte calor em Mojimirim. Estão jogando Santos e Figueirense. Esse jogo deveria ser na Vila Belmiro. Incidentes naquela partida, São Paulo e Santos, no dia 10 de julho, 14ª rodada. Aí o tribunal impediu o Santos de jogar no seu estádio. Preto. Chegada do Elano, chega primeiro o Márcio Goiano, na proteção, tiro de meta. E o sucesso do Figueirense nesse Campeonato Brasileiro, claro que agora caiu muito de produção, mas chegou a estar aí com uma boa pontuação aí na liderança, se deve não a sua parte aos seus dianteiros. Porque não é uma equipe de fazer muitos gols. Para ver que o artilheiro é o Sérgio Manuel.
ainda é o Sérgio Manuel, né, com 7 gols. Ele que foi negociado com o futebol argentino. Mas é realmente a sua retaguarda, né, com 2 jogadores muito experientes. Olha o Santos. Saída errada do Paulo Sérgio. O Léo tocou pro Robinho e ele bateu pro gol e quase faz o terceiro. E o Paulo Sérgio, o lateral do Figueirense, fica pedindo desculpa para todo o time lá. Por muito pouco, bateu muito bem na bola, que bela finalização do Robinho. Mas eu dizia, o ponto forte é realmente o seu sistema defensivo. Porque terminou o primeiro turno com a melhor defesa, junto com o Palmeiras. Tomou apenas 20 gols. É que logo depois foi jogar no início do segundo turno com o Internacional, tomou 4 gols. Aí empatou com o Atlético, então tomou já 5, 25 e agora toma 2. Mas principalmente os seus zagueiros, Márcio Goiano e o Kleber, né? Um com 34 e o Kleber com 35 anos, são 69 anos. Mas estão muito bem, muita experiência e isso aí que tem segurado o time do Figueirense. Paulo César marcado ali pelo Kleber, lateral para o Santos. Vai para a área ali o Kleber. Paulo César. Voltando a bola para o Preto. Santos 2-1. Por falar em recorde do Figueirense, é o time que mais empatou nesse campeonato 11 vezes. Ricardinho. Manda a bola para o Preto Casagrande. Elano. Fabinho. Essa é para o Léo correr. Mas aí tem ladrão. Chegou bem o Paulo Sérgio. Nenê. Seria um bom momento agora para o Figueirense aproveitar esse erro do Santos para fazer o contra-ataque, né? Falta homens ali, né, para continuar a jogada. Quer dizer, o time demora para sair do seu setor defensivo. Luciano Sorriso. Paulo Sérgio. Quem cortou foi o André Luiz. Lateral para o Paulo Sérgio. Os times diminuíram um pouco o ritmo agora, né? Porque o ritmo estava frenético e o calor está muito alto. Então agora está todo mundo respirando. Você tem que saber dosar porque o desgaste é violento. Então é o que está acontecendo agora. As duas equipes diminuíram bastante o ritmo. Olha aí o Elano fazendo a falta ali. E o tempo está muito seco também, né? A umidade do ar está muito baixa. Vai bater Paulo Sérgio. 39. Preto Casagrande. A bola continua sendo do Figueirense. Coloca na frente para o Isaías. Marcado lá pelo Antônio Carlos. Falta do Antônio Carlos. Luiz Antônio Silva Santos do Rio de Janeiro marcou a falta. Não foi não, hein? Vimos aqui, Isaías ganhou no grito essa aí, ganhou na manha. Foi ele que tocou no Antônio Carlos, né? Exatamente. Goleiro Tapia colocou 2 na barreira, vai bater Nenê. Nenê na bola, perigo, desvio, Preto Casagrande mandou para fora, escanteio para o Figueirense. 40 minutos. De novo aí a cobrança do Nenê e o Preto Casagrande desviou para escanteio. Vai bater Nenê. Subiu André. Subia também o Kleber com ele. Chegou Mazinho. Tira Antônio Carlos. Esse é o André Santos. Esticou a perna ali o Kleber. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Telefônica. Para DDD Super Econômico, chame o Super 15. Ricardinho. Santos fez 2-0. Figueirense diminuiu com o Isaías. Subiu o Paulo Sérgio. Romualdo. Vai conduzindo ali o Romualdo. Paulo Sérgio lá pela direita. O Nenê está perto dele. Ele vai tocar para o Isaías. E o Figueirense está chegando. Agora está insistindo muito mais. É evidente, dentro das suas possibilidades. Não são tanto jogadas trabalhadas. Não são tabelas feitas ali na região central. Mas mais por lançamentos e bolas alçadas à área.
Acontece que eu vejo o meio de campo do Santos, me parece muito desgastado fisicamente, porque eles não acompanham o jogador do Figueirense. O Romualdo, por exemplo, é um jogador que vem buscar e recebe essa bola sozinho. Isso aí é ruim. Precisa apertar um pouco mais o time do Santos, justamente no seu meio campo. Ricardinho mandou para o Paulo César. 42. Na frente para o Robinho. Chegou na bola Robinho. Vai para cima do Giovânio. Bem, Giovânio. Desarmou legal, hein? Aí o André Santos. Fabinho. Ricardinho. Robinho passou por ali, ficou com a bola. E já mandou para o Léo. Já fez a ligação lá com o Léo. Estudou e errou. Ficou esperando a definição do Ricardinho. Lá na frente o David e o Robinho ficaram parados e ele errou o passe. Normalmente nessa hora a equipe adversária está sofrendo o ataque, volta todo mundo e deixa apenas um atacante na frente. Só que dessa vez ficaram os dois atacando o Figueirense. Então o Paulo César foi obrigado a fazer a cobertura, porque ele teria que estar lá na frente para fazer a jogada. Foi o que tentou o Ricardinho, só que não estava o Paulo César, justamente por isso. Com dois homens mais enfiados, o Santos não dá para subir com os dois laterais. Exatamente isso que aconteceu. Robinho de primeira. Márcio Goiano. Vamos caminhando para o final do primeiro tempo aqui em Mojimirim, no interior de São Paulo. Santos 2-1. Nenê com o braço. Luiz Antônio Silva Santos do Rio de Janeiro marcou ali o toque do Nenê. Vem a bola para o Paulo César. 1 minuto. 1 minuto. Preto Casagrande. Ninguém se mexe lá na frente. Elano. Preto. Os jogadores parecem que estão esperando acabar o primeiro tempo agora para refrescar lá no vestiário. Para tomar fôlego. Ricardinho. Preto. Fabinho. Mas o jogador tem que saber, Jota, que com calor tão intenso como está, que quanto mais ele faz a bola correr, menos ele cansa. Então isso aí que tem que fazer o Santos, porque não tá mole. O calor, a gente aqui em cima, se já está sentindo o calor, você imagina ali no campo de jogo. Veja aí o Elano, lateral para a equipe do Figueirense. Preto Casagrande. Elano. Paulo César. Ricardinho. Bola no David. Tá chegando o Léo. Léo tem o David mais atrás. O árbitro estava mal colocado ali. Atrapalhou o Léo, que no primeiro momento já ia passar a bola para o David. Paulo César. Elano. Fabinho pedindo, Elano vai mandar para o Léo. Chega na marcação Paulo Sérgio. Desarmou. Lateral para o Santos. O banco do Figueirense queria a bola para o Figueirense. Fabinho. Ainda Fabinho. Demorou para passar, mas deu certo para ele. Paulo César levantou. Está marcado impedimento do David. Primeiro impedimento do jogo, hein? O Wilton Moutinho Rodrigues. Olha aí, ó. Impedimento bem marcado. Esse assistente que marcou esse impedimento é da FIFA. É o Wilton Moutinho Rodrigues, do Rio de Janeiro. Luciano Sorriso. Olha ele aí. Lançamento errado da equipe do Figueirense. Quem gosta de lutas não pode ficar fora do pacote UFC no Premier Combat. Todos os eventos Ultimate Fight inéditos. 24 horas de programação de lutas. Apita Luiz Antônio Silva Santos. Fechado o primeiro tempo aqui no Wilson de Barros. Santos vai vencendo 2-1. E a gente vai lá programado com o Renato Peters. Jota, de conversar com o Elano aqui, um gol importante no estádio que é importante para você, né? Com certeza, eu acho que tão importante para mim. Mais importante ainda para a equipe do Santos. Acho que está aqui, temos que continuar tocando a bola, essa oportunidade aparecendo, tem que fazer os gols. Você ainda lembra daquele primeiro gol que você fez com a camisa do Santos aqui? Lembro, graças a Deus, aqui foi um campo, graças a Deus, que deu muita sorte, mais uma vez tive a felicidade de marcar.
Ok, tá aí o Elano que marcou o primeiro gol com a camisa do Santos aqui, 5-1 para o Santos contra o Mojimirim. Jota, deixa eu ver rapidinho aqui o Isaías está deixando o gramado. O gol na hora certa, agora o segundo tempo, como é que é a postura do time? Agora a gente tem que sair mais um pouco, né? Que o jogo tá bom para nós, eles fizeram 2 gols, mas com certeza o professor Júnior agora vai conversar com nós e vamos tentar empatar o jogo. Agora o calor está atrapalhando, você é baiano, não tem muito problema com o calor, não? Não, eu tô um pouco acostumado, mas os demais companheiros estão sentindo um pouco, mas nada vai atrapalhar a nossa vitória hoje, não. Tá aí o Isaías, J. Júnior. Muito bem, olha o gol do Isaías aí, ó. Espremido ali, né, pelos 2 zagueiros do Santos. Conseguiu ainda colocar a bola na rede ali, o Figueirense diminuía. 2 para o Santos, 1 para o Figueirense. Daqui a pouco tem mais Brasileirão. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Agora, você sentiu que o time caiu um pouquinho depois do segundo gol? Isso é normal por causa do calor? Não, ele administrou o resultado. Tem que tocou bola, girou a bola, teve que fazer as coisas que são normais. Aí um erro aqui de nosso individual, saiu o gol meio que por acaso também dele, a bola bateu para lá e para cá, mas o time está jogando bem. Tá aí o Vanderlei Luxemburgo. Vamos então para o segundo tempo. Santos e Figueirense. O Figueirense vai começar aqui o segundo tempo no estádio Wilson de Barros, em Mojimirim. Nós já dissemos que o Mojimirim é que o dono da casa disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Empatou ontem com a Portuguesa aqui. Faltam 5 rodadas para o encerramento da primeira fase da Série B. E a matemática aqui para o time do Mojimirim está muito cruel. Quer dizer, está muito difícil o Mojimirim escapar do rebaixamento. E aí então iria para a Série C do Campeonato Brasileiro. Está lá o árbitro conversando com o Dorival Júnior. E o quarto árbitro também está ali, o Marcos Furlan Ferreira. Problema com o colete, me parece, não, Renato? É isso? Deu a impressão que é isso. Ou o Dorival não está se comportando muito bem ali. Tá aí o árbitro, vamos lá. Vai começar o segundo tempo. Santos 2, Figueirense 1. Sim, Jota, desculpa não te ouvir. Não, ele estava divertindo lá o Dorival, né, o técnico do Figueirense. Eu achei que o problema era com o colete. E agora ele apita, começa o segundo tempo aqui em Mojimirim. Santos 2, Figueirense 1. Santos com Ricardinho. Léo. Fabinho. Lançamento na direita lá para o Paulo César. Saiu a bola. Assistente número 2, o Carlos Henrique Alves de Lima. Deu a saída de bola ali, bem pertinho dele ali. Lateral para o Figueirense. Primeiros momentos do segundo tempo. A entrada do Márcio no lugar do Mazinho na equipe do Figueirense. Foi a alteração do Dorival Júnior para esse segundo tempo. Márcio Goiano. Está aí o experiente Márcio Goiano. Tentou a jogada ali com o Márcio Martins. E aí ele marcou a falta do Márcio Martins. Veja de novo o lance. Paulo César foi para o chão. Quem vai bater é o Antônio Carlos. Antônio Carlos levantou lá na frente. David ajeitou mal para o Elano. Chega a bola no Léo. Aqui já tem um pouquinho de sombra, olha aí, ó. David de primeira. Elano. Aparecendo lá pela direita o Paulo César. Colocou na área. Tira Kleber. Elano matou bonito. Está marcado impedimento do David. Carlos Henrique Alves de Lima sinalizou que o David estava voltando. Vamos ver aqui. Pouca coisa na frente. Pouca coisa se você ajeitar a diagonal ali. Você vai ver que ele estava um pouquinho na frente. Impedimento marcado. Antônio Carlos. Manda para frente. Subiu lá o Sorriso. Romualdo de letra. Márcio Martins. Chegou Preto Casagrande. Falta do Preto Casagrande. Ele mostrou um cartão para o Santos. Fabinho mostrou um cartão para o Figueirense. Luciano Sorriso. Olha a falta do Preto Casagrande aí. Isso aconteceu no primeiro tempo.
Vai bater a falta Nenê. Figueirense vai chegando na área do Santos. Nenê na bola. Muita força, subiu lá o goleiro Tapia. Isaías. Colocou bem atrás para o Luciano Sorriso. Está acompanhando aí o Paulo Sérgio. Levantou mal para a área, tranquilo Tapia. Saiu jogando com Paulo César. A torcida começa a gritar: Santos, Santos, Santos. Preto. Ricardinho. Santos 2-1. Robinho na sombra. Ricardinho tá ali perto dele. O Léo tá jogando, ó. Robinho. Tá acompanhando por ali o Elano. Preto Casagrande, um pouco mais atrás. Robinho. Tentando sair da marcação. Saiu do Giovânio. Enfiou pro David. Gol! David, 3 minutos do segundo tempo, uma bola enfiada pelo Robinho e ela foi mansamente para o fundo do gol. O Santos faz 3-1 no Figueirense. Eu ia dizer que da dificuldade que estava encontrando o David desde o primeiro tempo, né, pela forte marcação em cima dele, não encontrava o espaço para ele realizar a jogada. O que fez o Robinho, sentindo que o Ricardinho estava muito marcado pelo Luciano Sorriso, ele veio buscar essa bola. Então ele é que fez a jogada e deu uma bela assistência para o jogador David, que estava ali na frente do goleiro e não foi tão difícil fazer o terceiro gol. David também está brigando pela artilharia, não, Peters? Voltou agora, 11º gol dele em 21 jogos, imediatamente após o gol veio aqui, deu um abraço no Robinho. Jogando lá atrás o Léo. André Luiz. Pegou mal na bola o André. Logo aos 3 minutos desse segundo tempo, tá aí o André Luiz. Santos fez 3-1. Estamos agora chegando aí a 5 minutos do segundo tempo. Falta do André Luiz. Amarelo para ele. Derrubou ali o Romualdo. Chegou duro. Tomou cartão. Vamos ver aqui o lance. Calçou ali o André Luiz. Fez um giro muito rápido em cima do André Luiz. Ele sabia que não ia conseguir pegar o jogador. Então fez a falta. Veja aí o goleiro Tapia. Figueirense não vence há 6 rodadas e vai perdendo aqui para o Santos 3-1. Ricardinho e Elano na barreira. O Léo está sinalizando ali. Márcio Martins está com jeitão de bater direto pro gol. Mas não é ele não. Paulo Sérgio levantou. Escanteio. Quem apareceu foi o David lá como zagueiro, né, para mandar a bola para escanteio. Veja o lance. Bola perigosíssima ali, ó. Bateu o Nenê. Kleber subiu, não pegou nada. Antônio Carlos tirou. Márcio Martins chutou. Léo. Ricardinho. Vai tentar sair no contra-ataque agora o time do Santos. Elano. Ricardinho. Fabinho acompanhando. Ricardinho. Passou pelo Elano. Chega no Paulo César. Está marcado impedimento do Robinho. Impedimento marcado pelo Carlos Henrique Alves de Lima. Estava assim. Olha aí. Bem marcado. Tá ali o Vanderlei. Conversando ali com o preparador físico. Figueirense sai jogando. Santos para voltar a ser líder. Quer dizer, nesse momento ele está chegando aos 47 pontos contra 46 do Palmeiras. Mas o Palmeiras só joga às 6 da tarde, né, lá na Bahia contra o Vitória. Precisa confirmar sua vitória aqui e torcer para o Palmeiras não ganhar do Vitória lá. Bateu o Romualdo, a bola bateu no Fabinho. Paulo César, Fabinho. Antônio Carlos. Giovânio.
Escorregou. Nenê. Atravessa essa bola, coloca no Paulo Sérgio. Olhou para a área. Levantou, atenção. Antônio Carlos tirou mal. Isaías pegou mal na bola. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Brahma, a cerveja oficial do Nananana. Juventude faz 1-0 no São Caetano. Juventude que está no bloco de cima. 44 pontos o Juventude, não perde há muito tempo. Vem somando pontos e mais pontos a cada rodada. O Juventude está brigando lá com São Paulo, Ponte, Santos e Palmeiras. Em cima na tabela. Paulo César com Elano, tirou. Márcio Goiano. Nenê. Bola no meio para o Isaías. Basílio, torcida do Santos está pedindo o Basílio, Renato. Tá, e os jogadores do Santos estão se aquecendo atrás do gol aqui, do goleiro do Figueirense. Já vamos saber do Leivinha se é hora de colocar o Basílio. Tapia. Romualdo. Levantou. Antônio Carlos tirou mal. Nenê bateu. Fabinho tira dali. Foi a segunda saída errada do Antônio Carlos. E o time do Figueirense continua insistindo nessas bolas levantadas, né? Tá percebendo que a defesa do Santos muitas vezes se confundem. Principalmente o Antônio Carlos. Olha que boa saída do Tapia. E depois, ó, nessa bola do Romualdo, olha o Antônio Carlos errando de novo, ó, como o Leivinha estava dizendo. Aí o Nenê pegou, finalizou, o Fabinho se virou como pôde ali, ó. E o Tapia tá caído. Tá sendo atendido o goleiro. Aí a torcida do Santos. Agora, você dizia do Basílio, eu não tenho dúvida que vai ser colocado o Basílio mesmo. Inclusive o Vanderlei Luxemburgo preferiu não entrar com os três atacantes, preferiu fortalecer um pouco mais o seu meio de campo, mas o Basílio sempre é aquela opção praticamente certa para a segunda etapa. Olha o Basílio aí. Jota, Renato. você lembra daquele ditado, bola para o mato, que o jogo é de campeonato? Isso. Foi exatamente isso que o Luxemburgo disse agora para o Paulo César aqui, ó. Fala para o Antônio Carlos e para o André Luiz se livrarem da bola para dar tranquilidade lá atrás. Chegou o Paulo César também para conversar ali. O Tapia já está recuperado. O Santos vai fazendo 3-1 no Figueirense. O Bola Direta é um programa de debate de futebol entre os assinantes e a equipe Premier Esportes. Entre no site, envie a sua mensagem e participe do Bola Direta. Luciano Sorriso. Colocou na frente lá para o Nenê. André Luiz. Kleber. Interessante como os jogadores estão patinando aqui nesse campo, né? Estão escorregando, não chove há um mês. Cara, que o gramado deve ter sido molhado, né? Mas chuva não é. Derrubado o Nenê. Mas a equipe do Santos, inclusive, treinou aqui no gramado, porque estava aqui. Olha o Robinho. Escapando o Robinho aqui pela esquerda. O David vai acompanhando lá dentro. Tá chegando também o Elano. A bola passou pelo Elano. Santos está lá ainda. Preto Casagrande pegou o Edson Bastos. Mas eu dizia que o Santos, depois da partida contra o Botafogo na última rodada no Rio de Janeiro, ele não foi para Santos, não, veio aqui, ficou parece que em Mogi Guaçu, cidade aqui perto, e tiveram treinando aqui. Olha o Figueirense. E tiveram treinando aqui e acharam excelente o gramado, só que um pouco duro, né? Então parece que pediram para molhar tudo isso, talvez aí que tá escorregando justamente por isso, porque tá molhado. Foi molhado hoje de manhã o gramado aqui. Paulo Sérgio na bola. São 11 minutos do segundo tempo. Santos 3-1. Paulo Sérgio levantou. David raspou de cabeça lá o David. Márcio Goiano. Premier Esportes do Campeonato Brasileiro. HSBC, tudo na vida muda. Mude para o HSBC. 1 para o Fluminense, 0 para o São Paulo, 1 para o Criciúma, 0 para o Cruzeiro. Goiás 1, Ponte Preta 0, Juventude 1, São Caetano 0. Jogos das 4 com gols. Os outros 0-0.
Luciano Sorriso. Vem a bola para o André Santos. Isaías está lá pela esquerda. Bola nele. Isaías vai para cima. Nenê, tabela na tentativa, tirou o Antônio Carlos. Lateral para a equipe do Figueirense. Tá aí o zagueiro Antônio Carlos. Lateral lá para o André. Márcio Martins. Giovânio. Luciano Sorriso. Tem ladrão ali, era o Robinho. Luciano Sorriso. Bateu pro gol, Tapia! A bola é do Nenê. Olha o Figueirense chegando, o Nenê tocou para trás, ninguém acompanhou. E o Nenê estava dizendo pro árbitro lá que alguém pediu a bola. Lançamento do Paulo César pro Robinho. Cortou Paulo Sérgio, Luciano Sorriso com ela. E foi um tiro praticamente despretensioso, né, do jogador do Figueirense. Mas aquela bola venenosa, né, que faz aquela curva quando tá chegando no goleiro. Olha o Figueirense. Olha o Nenê. Rolou pro Romualdo, se ajeitou. Nenê de novo. O Figueirense está se soltando, olha lá. Cortou Paulo César. E o Santos está demorando para chegar na marcação. Está sentindo bastante, eu acho, o Santos. E com isso vai indo um pouco mais à frente, adiantando seus homens do Figueirense. E que excelente oportunidade, né? Que perde o Romualdo, né? Tá difícil para ele fazer esse primeiro golzinho. Ele teve uma grande oportunidade, praticamente na cara do Tapia. E a gente já percebe, né, Renato, que o Vanderlei já está apreensivo ali no banco. Ele já está realmente muito nervoso, principalmente o setor do meio aqui, pedindo mais marcação. Olha lá, Robinho perdeu a bola. Recupera o Preto Casagrande, Robinho. 14 minutos. A torcida gostou da jogada do Robinho. Ricardinho toca de primeira para o Preto Casagrande. Robinho. Escapava do André Santos. O árbitro marcou. Tá aí o Robinho pegando a bola. Vai se levantar, vai bater. E aí o lance. O pé esquerdo do André Santos fez a falta ali. O Jota. Diga, Renato. E tá difícil para os dois treinadores trabalharem agora, porque o sol tá bem no rosto deles aqui, ó. É verdade mesmo. Edson Bastos, o goleiro. Ricardinho. Tá chegando o Ricardinho. Paulo César, lance bom, chegou à vontade. Robinho estava em cima da linha praticamente na bola do Paulo César. Olha aí, ó. Não chegava ninguém na marcação, né? Ele foi aqui, não tinha ângulo, né? Para fazer ali, tentar a bola em direção ao gol aí. Olha o lance, ó. Olha o que faltou pro Robinho. Seria o quarto do Santos. Respira aliviado o torcedor do Figueira. Fabinho. André Luiz. Robinho e Márcio Goiano. Márcio Goiano tocou errado e o Robinho se atrapalhou. E os dois erraram, né? O zagueiro não percebeu que o Robinho estava ali entre ele e o goleiro. Tocou, mas ele fez o giro errado, pro lado errado, por isso não conseguiu sucesso nessa investida. Que lance, hein? Subiu o André. Paulo Sérgio. Luciano Sorriso pediu o toque do David, o árbitro não deu. Robinho, desarmado. Luciano Sorriso. Márcio Goiano. Esse é o André. Márcio Martins. Diminui ali o Paulo César. Márcio Martins mandou lá para frente. Saiu a bola. Kleber, zagueiro da equipe do Figueirense. Está aí o Dorival Júnior, técnico do Figueirense. O Kleber jogou pelo Santos 2001, 2002. O torcedor do Santos se lembra perfeitamente. Quem acompanha o futebol também se lembra da passagem do Kleber, o zagueiro, pela Vila Belmiro. Goiás faz 2-0 na Ponte Preta, lá em Goiânia. Kleber. Estava marcado impedimento lá, o árbitro faz sinal de positivo e mandou tocar. Goiás e Ponte é um choque direto, é um jogo de 6 pontos, né? O Goiás tem 42 pontos, a Ponte tem 44. Lançamento lá para o David, saiu Edson Bastos.
Percebeu bem o goleiro do Figueirense agora. O perigo que estava chegando ali, né? Olha ele aí. E agora o jogo está parado porque o Romualdo está caído, Renato. Tá sentindo ali, o técnico do Figueirense chamou 2 jogadores agora. Um é o meio-campo Oliveira, camisa 16. Está conversando ali com ele. É o Oliveira e o Marlon lá. 2 alterações, então, daqui a pouco. O Marlon que é atacante. Olha o toque errado do Ricardinho. Nenê escapou do Antônio Carlos. Tapia, jogo perigoso do goleiro Tapia. O torcedor do Figueirense agora não se conforma, porque o Tapia cometeu um jogo perigoso ali, Leiva. Eu também achei. E na jogada o árbitro olhava sempre para o auxiliar. O auxiliar não levantou, ele foi na do auxiliar. Para mim também jogo perigoso. Jota, daqui a pouquinho o Marlon, camisa 18, no lugar de Romualdo, camisa 7. E o Oliveira, meio campo, no lugar do Nenê, camisa 10. A gente estava vendo de novo aqui o lance. Foi jogo perigoso do goleiro Tapia. O jogo não está nada difícil para o árbitro, né? Mas ele está se complicando em algumas jogadas. Até inexplicavelmente ele se complica. Jogadas claras, né? Renato, confirma pra gente então, Renato, por favor. Tá saindo agora aí, ó, o Romualdo, camisa 7, para a entrada do Marlon, camisa 18, o Marlon que é atacante. E no meio campo, o 16, Oliveira, no lugar do Nenê, camisa 10. Tá certo que é uma área do Leivinha aqui, mas eu vou me atrever a fazer um comentário. Eu achei que o Nenê tava bem no jogo. O Nenê Leiva. vai ficar. Vai ficar? Vai ficar, pediu o técnico Dorival Júnior aqui. Você pediu, vai mudar a alteração. Você pediu, Jota, foi atendido. Acabou de mudar. Sai o Luciano Sorriso, então. O Nenê já estava aqui chegando para sair. O técnico Dorival Júnior mudou de ideia e mandou ele voltar. Aí as alterações na equipe do Figueirense. O Cruzeiro empatou lá em Criciúma. Criciúma 1, Cruzeiro 1. São Caetano empatou lá em Caxias do Sul. Juventude 1, São Caetano 1. Esses jogos estão no finalzinho do primeiro tempo, né? São jogos das 4. Mais os acréscimos lá. Olha o levantamento, atenção. David tocou de raspão na bola o David. E você dizia do Nenê, realmente é claro que a falta que faz o Sérgio Manuel, né? É um jogador, um articulador, um jogador que estava numa fase muito boa. Então está buscando um meia armador a equipe do Figueirense. E o Nenê hoje está bem. O Nenê é um jogador incansável, né? Com a movimentação, a marcação, tenta tocar a bola, levar essa bola aos homens de frente. Quer dizer, ele realmente não merecia sair, não. André. Colocou na frente, colocou mal lá para o Isaías. Paulo César cortou. Você está vendo aí o número 16, né? O Oliveira estava vendo ali. Que foi para o jogo. Perde a bola o André. O Paulo César perdeu para o André. Isaías. Está acompanhando ali o Oliveira, mas a bola ainda é do Isaías. Márcio Martins. É obrigado a voltar. Márcio Goiano. Portanto, em vez de sair o Nenê, saiu o Luciano Sorriso na equipe do Figueirense. Paulo Sérgio mal. Ricardinho toca. David recebe. O Robinho está lá pelo meio. O Elano também está chegando. E o Léo pela esquerda, ó. Bola para o Léo. Tá pedindo toque ali o Léo. Toque do Giovânio. E o árbitro marcou. 21 do segundo tempo, Santos 3-1. Santos tem 14 vitórias no Campeonato Brasileiro, Figueirense tem 8. Não é escanteio, mas é um quase. Veja aí o David, tá chegando ali o Ricardinho. Edson Bastos agora o goleiro atrapalhado demais pelo sol, hein? Vai bater Elano. Tirou Giovânio. Na bola Paulo César. Ricardinho. Ajeitou, bateu Edson Bastos em 2 tempos. Veja de novo a finalização do Ricardinho. Tá com a bola ali. Ele mesmo, Ricardinho. Fabinho.
Paulo César. Fabinho. Não vai dar para o Léo, não. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Pênalti. Qual é o seu jogo? Paulo Sérgio. Antecipação do Antônio Carlos. Ricardinho. Robinho ali. Recebe. O David acompanha pela direita. O Elano está na infiltração. Robinho bateu e errou. Ele preferiu a jogada individual. Não quis passar para o Elano e não quis passar também para o David. E aí finalizou para fora. Olha aí, ó. Ele ia até fazer o passe, mas sentiu que estava muito mais difícil, seria até melhor para ele. Ele foi adiantando e acertando a bola na melhor posição, mas no final não foi feliz na finalização. Oliveira, boa jogada, bom lance do Oliveira. Chegou André Luiz, escanteio para o Figueirense. Brasileirão 2004 no Premier Esportes, a maior opção de jogos da televisão nas séries A e B. Ligue para a sua operadora, assine. Tá aí para bater o tiro de canto ali o Paulo Sérgio. Escanteio para a equipe do Figueirense. Paulo Sérgio levantou, subiu Kleber. A bola saiu sem nenhum perigo lá para o Tapia. No primeiro turno, o Figueirense ganhou do Santos lá em Florianópolis, né? Na terceira rodada do campeonato, foi 2-1 para o Figueirense. E a torcida volta a pedir o Basílio. Torcida do Santos. Paulo César. David. Paulo César. Levantou. Vai atrás dela Robinho. O Léo tá ajudando. Chegou o Léo. Ricardinho. Tentou enfiar a bola pro Léo. Robinho. Ricardinho. Tá marcado impedimento do Léo. Carlos Henrique Alves de Lima, olha ele aí, marcou impedimento do Léo. Vamos ver se estava. Estava sim. Acertou lá o Bandeira. E tá caído o Márcio Goiano, o zagueiro do Figueirense. Ele já tinha sentido agora há pouco num outro lance. Agora parece que vai se levantar. Veja aí o zagueiro Márcio Goiano, tá voltando o Léo. Agora o jogo de corpo também que o Giovani deu no Léo foi impressionante. Jogou ele do outro lado, né? Antônio Carlos. Paulo César. Santos 3-1. Elano. Paulo César. David. Escapou da marcação. Tentou colocar na direita. Preto Casagrande vai lá. Chegou Márcio Goiano. Tiro de meta. Santos tem 59 gols nesse Campeonato Brasileiro. O Santos sofreu 40. E ele quer superar o Cruzeiro, que fez 102, né, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Paulo Sérgio. Fluminense continua ganhando no São Paulo, lá em Volta Redonda, 1-0. Belo toque do Paulo Sérgio, lance bom. Chegava o Fabinho, o árbitro acompanhava de perto, mandou bater o tiro de meta. Banco do Figueirense reclamou muito, hein? A falta em cima do Nenê. Na entrada da área ali, ó. Está sendo informado agora o público pagante. 13.924. A torcida tá vaiando, né? Tá achando que tem mais gente aqui. Quase 14 mil pessoas aqui no Wilson de Barros. Ricardinho. Fabinho. Mais uma demonstração de força, né? Da galera do Santos. Em todo o estado, em todo o Brasil. Elano. Chegou Kleber. Sai com ela. Vai embora o Kleber. E vai embora mesmo, olha lá. Enfiou para o Isaías, cortou Antônio Carlos. Antônio Carlos saiu errado. Nenê. Tudo isso aos 27 minutos desse segundo tempo. Nenê. Paulo Sérgio. Antônio Carlos. Preto Casagrande foi lá, não pegou nada. Ricardinho com o Léo.
Santos que veio para a rodada como vice-líder, o Figueirense veio como 12º colocado. Fabinho. Figueirense com o técnico Dorival Júnior não pode mais fazer nada, não pode alterar mais nada, né? Lançamento para o David, Edson Bastos já fez as 3 alterações. Entraram Oliveira, Márcio Martins e o Marlon. Santos ainda não mexeu. Oliveira. O Basílio continua no aquecimento. De vez em quando a torcida se lembra do Basílio e grita lá pedindo o Basílio. Preto Casagrande tomou a bola do André. Bastante recuado lá o Robinho. E vem o Santos lá com o Paulo César. Robinho disparando ali na frente para receber. Prende o Paulo César. Levantou Márcio Goiano. Desvio do zagueiro, lateral para o Santos. Tá aí o Márcio Goiano. 3 para o Santos, 1 para o Figueirense aqui em Mojimirim, no interior de São Paulo. Robinho. Elano. Se mexia por ali o Léo. Elano levantou, Márcio Martins. Oliveira. Marlon. Bateu pro gol, pegou Tapia. O Santos já não vai atacar com todo esse gás, né? Já diminuiu bastante o seu ritmo, né? Figueirense que tenta ainda com as substituições, vai tentando ainda conseguir alguma coisa positiva. Por isso que talvez o Basílio agora não seja tão interessante, né? Porque eu acho que a preocupação maior é não tomar gol. O Santos já está vencendo por 3-1. Talvez essa daí seja a demora do Luxemburgo em colocar o Basílio em campo. Tá vindo aí o Basílio. Vai para a bola Paulo Sérgio, você viu lá o Basílio. A informação do Renato Peters. Levantamento lá para o Isaías. Antônio Carlos estava marcando, corre muito lá o Isaías. Ele marcou falta, hein? O árbitro marcou falta no Isaías. Veja aí o Vanderlei conversando ali com 2 jogadores do Santos. O Basílio e o Luiz Augusto. Tapia vai formar a barreira, porque a bola está ali perto da linha da área. Olha o Ricardinho aí, ó. Daqui a pouquinho tem Luiz Augusto, camisa 16, no lugar do Elano. Figueirense tem uma bola parada que é boa, hein? 3 na barreira. Vamos ver qual é a definição aí do Figueira para bater essa falta. O árbitro já apitou. Márcio Goiano está perto da bola. Nenê é o que está mais próximo. Já está autorizado. Nenê bateu direto, Tapia pegou fácil. Premier Esportes do Campeonato Brasileiro. Pirelli, potência não é nada sem controle. Santos chegando, bola pro Robinho, bateu! Gol! É o 4º do Santos. 31 do segundo tempo, Robinho faz mais um. Torcida do Santos comemora, ele vai lá na galera. E o Santos abre 4-1 sobre o Figueirense. E a jogada do contragolpe que foi fatal, né? Dá a impressão que o Santos faz o gol a hora que quer. A verdade é que perdeu a bola o time do Figueirense rapidamente pela direita com o David. Entrou muito bem o Robinho. Ele tocou na frente, fez uma bela assistência e um bonito gol do Robinho. Está definido o jogo. E o Robinho está encostando no artilheiro, Renato. Pois é, 15º gol do Robinho e agora mudança também do lado do Santos. O Basílio ia entrar no lugar do David, ele chegou a falar aqui, agora ele vai entrar no lugar do Elano. E o Luiz Augusto vai esperar mais um pouquinho aqui no banco. Tá aí o Basílio, ó. Entrou no lugar do Elano, agora com 32 minutos, quando o Santos fez 4-1 no Figueirense. Paulo Sérgio. O Robinho, como disse o Renato, agora tem 15. O Alex Dias do Goiás veio para a rodada com 16.
Precisaria saber se ele fez gols lá na vitória até aqui do Goiás sobre a Ponte, lá em Goiânia, por 2-0. Márcio Martins. Olha, eu tenho a impressão que essa mudança aí, logo depois o gol, era aquela preocupação que tinha ainda, né, o Vanderlei, mesmo ganhando por 3-1, de tirar ali um jogador de meio de campo e colocar o Basílio. Seria 3 homens de ataque. Então por isso que ele ia tirar o jogador de frente, pelo menos ia continuar aqueles homens ali. Mas aí quando saiu o 4º gol, aí tudo bem, pode tirar, porque agora dá uma tranquilidade. Aí ele botou lá para jogar com 3 atacantes o time do Santos. Bandeira marcou um impedimento aí, ó. Não sei se ficou bem caracterizado ou não, mas o Carlos Henrique Alves de Lima marcou lá. Ricardinho. 4-1. Lançamento pro Robinho. Paulo Sérgio desarmou. Márcio Goiano. Robinho aperta. Márcio Goiano. Escanteio. Perdeu a paciência ali agora o zagueiro do Figueirense. Ficou irritado, chutou para longe, né? Quando a bola já tinha saído. Olha o lance aí, ó. A jogada foi limpa, foi normal. E aí quando viu que não dá para evitar o escanteio, enfiou o pé na bola. Escanteio para a equipe do Santos, 4-1. Preto Casagrande na bola. Recebeu Paulo César e já bateu pro gol, olha lá. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Telefônica. Para DDD Super Econômico, chame o Super 15. Pois não, Renato. O Vanderlei deu um nó na gente aqui. Agora ele vai tirar o David, sim, mas vai entrar o William, camisa 17. O Luiz Augusto continua ali no banco, se aquecendo. Ricardinho. Léo. Santos está indo para sua 15ª vitória nesse Campeonato Brasileiro. Giovani agora chegou duro ali no Fabinho, mas vai pedir desculpas. Olha aí, ó. É que o homem é forte, viu, esse Giovani, viu? Cada entrada dele ali, não é brincadeira. Agora o árbitro está autorizando a entrada do William. Está saindo o David, como já informou o Renato Peters, o David está indo embora, olha lá. 14 mil pessoas aqui no estádio Wilson de Barros. 14 mil torcedores do Santos, na verdade, aqui presentes nessa vitória do Santos sobre o Figueirense por 4-1. Tá aí o William, marcado ali pelo Kleber. Léo. Já ultrapassamos os 35 minutos do segundo tempo. Ricardinho voltando lá para o Antônio Carlos. Jota, e o Luiz Augusto queria entrar no lugar do Elano. Vestiu o colete mais uma vez. Preto. Acho que desistiu de ter esperanças de entrar. Ricardinho. Se conformou lá. Paulo César. Robinho. Conseguiu dominar bem. Pé direito. Levantou. Márcio Goiano tira. Robinho. Ele e o Isaías. Léo. Robinho. Nossa, o que ele fez! Olha o que ele fez! Aí finalizou mal. Que jogada espetacular. Duas jogadas espetaculares, né? No mesmo lance, olha. Olha aí, Leiva. Ah, mas é muito bonito, né? Se vê. É gostoso ver um jogador assim, né? Fazendo uma jogada dessa. É realmente um jogador diferenciado e que vive uma fase esplendorosa. E é o tipo da jogada que não é desprezo nenhum, né, pro adversário, não é nada disso. Olha o Basílio chegando, ó. Kleber cortou. É habilidade, mais do que nunca habilidade, num espaço muito pequeno. Né? Só aquele jogador que sabe muito mesmo é que tem a oportunidade de fazer e conseguir sucesso, como foi o caso do Robinho. Vai se arrumando o Santos, tá aí o Robinho. Kleber tá ali com as mãos nos joelhos ali, tá cansado o zagueiro Kleber. Ricardinho na bola. Levantou, Basílio tentou. O William também estava tentando. Fabinho. Preto Casagrande. Arruma e bate e erra. Jota. Diga, Renato.
E agora o Luiz Augusto não vai entrar mesmo, porque o Ricardo Bobbio está assinando aqui a súmula, camisa 15, vai entrar no lugar de Preto Casagrande. Vai bater Edson Bastos. Figueirense então está indo para a sua 7ª rodada sem vencer. 7ª rodada consecutiva. Jota, diga, Renato. Apague tudo aí, porque o Ricardinho pediu para sair. E o Bobbio agora volta e o Luiz Augusto vai entrar agora. Luiz Augusto vai para o jogo. Será que ele está acreditando, Renato? Acho que não. A torcida está fazendo aqui a ola. 14 mil pessoas aqui no Wilson de Barros, em Mojimirim, no interior de São Paulo. Torcedor do Santos comemorando. Vencendo aqui o Figueirense, fazendo 4-1. E daqui a pouco vai tentar secar o Palmeiras lá em Salvador contra o Vitória. Olha o Robinho, a bola bateu no Márcio Goiano. E o Luiz Augusto vai entrar agora. Palmeiras joga às 6 horas lá em Salvador contra o Vitória. E o Vitória terá a sua torcida e a torcida do Santos contra o Palmeiras, né? Para que o Santos volte a ser líder do campeonato. Tá aí o Léo. Antônio Carlos. Torcedor do Santos não está nem olhando mais para o campo. Está se preocupando mais com a ola. Vai sair o Ricardinho e é para passar a braçadeira de capitão para o Léo. Ricardinho. Robinho. Fabinho. É melhor fazer a ola do que gritar olé, né? Porque aí acaba irritando o adversário e pode ter jogada desleal. Bola enfiada para o Basílio. Chega lá o Kleber. Ficou sem a bola o Basílio. Mas o Santos agora faz certo. Toca essa bola no seu setor de ataque, né? O tempo vai passando, a goleada já está definida. E com isso não dá oportunidade a ter qualquer tipo de reação à equipe do Figueirense. E a torcida merece, porque afinal foi um bom jogo, principalmente em termos de Santos, né? Que está aí firme, aí partindo, tem que acertar algumas coisas, principalmente no seu setor defensivo, mas é realmente o grande favorito desse Campeonato Brasileiro. Luiz Augusto entrou no lugar do Ricardinho, o Santos está chegando com o Basílio, Robinho tocou, Márcio Goiano dividiu, estava impedido o Basílio. E a braçadeira de capitão foi para o Paulo César. Veja o lance aí, ó. Quando a bola vai chegar no Basílio, ele está impedido, olha lá. Bem marcado. Santos 4-1. E nesse momento a rodada é boa para o Santos. Por quê? Porque ele está vencendo aqui, está fazendo a sua parte. A Ponte Preta, que também tem 44, está perdendo para o Goiás. O São Paulo, que também tem 44, está perdendo para o Fluminense. E o Juventude, também com 44, está empatando com o São Caetano, lá em Caxias do Sul. Lançamento muito na frente lá para o Marlon. Passamos de 40. E a rodada está sendo boa também para o Goiás, porque o Goiás está vencendo a Ponte Preta, está indo a 45 pontos. Contando com a derrota da Ponte, o tropeço do São Paulo até aqui e o empate do Juventude. Rodada boa também para o Goiás, desde que ele confirme a sua vitória sobre a Ponte Preta lá em Goiânia. André Luiz. 41. Léo. Basílio. Chega Basílio, toca lá dentro. William caiu lá. Volta a bola para o Basílio. Levantamento, Edson Bastos apenas olhou. Santos no próximo domingo vai a Belo Horizonte pegar o Cruzeiro. E o Figueirense vai receber o Vitória no próximo domingo. Tá aí o Basílio. Assinando os pacotes de futebol do Premier Esportes, você ganha um canal 24 horas de futebol, com reprises de jogos da temporada e clássicos do passado. Antônio Carlos. Olha, o jogo tá correndo aí, eu tô de olho aqui no zagueiro Kleber, ele não aguenta mais, hein? É que não pode entrar mais ninguém, porque o zagueiro Kleber já entregou. Entregou para Deus. Paulo Sérgio levantou. Perigo, sobrou para o Marlon. Tapia, foi bem o Tapia. Bola bateu no Paulo César lá, o jogador do Santos, e ficou para o Marlon na frente do Tapia.
Paulo César. Tá aí o Robinho. 42. Totalmente entregue o time do Figueirense. O Santos vai contabilizando mais uma vitória no Brasileirão 2004. Nesse momento o Santos é líder. 47 pontos contra 46 do Palmeiras, que logo mais às 6 horas pega o Vitória lá na Bahia. Preto. William. Agora é que vem o olé da torcida. Desarmado ali o Paulo César. Marlon. Figueirense vai indo para sua 7ª derrota nesse Campeonato Brasileiro. Isaías. Falta do Léo. Quando chegou na bola, o Léo não fez a falta. Depois ele acabou puxando o Isaías. Olha o lance aí, ó. Puxando não, com a perna esquerda ele desequilibrou por baixo. Oliveira. Tá difícil ali pro Oliveira. Antônio Carlos e Fabinho ali em cima dele. O Figueirense ainda tenta, mas é realmente uma equipe limitada. A gente vê que o Santos agora está fazendo uma marcação boa, chega, mas não com bola trabalhada o time do Figueirense. Chega assim, às vezes, por um erro do... Olha lá. Luiz Augusto pro Basílio. Tá marcado impedimento. Bandeira parou, marcou impedimento do Basílio. Vamos ver aqui. E acertou, Leiva. Estava impedido. Não, realmente estava impedido. Mas então, o Santos fica tocando a bola, deixando o tempo passar, mas aproveita um contra-ataque. Então já não chega mais como antes, mas quando chega, esse Deus nos acuda aí. Como foi agora, por muito pouco, ele não estava na mesma linha, o jogador Basílio, mas acertou o hábito. Amarelo pro Basílio por reclamação. É, amarelo pro Basílio. Basílio reclamou ali no calor da jogada, mas vimos aqui que ele não tem razão. Estava impedido, sim. Márcio Martins. Vai para a bola o Preto Casagrande. Tá pedindo quanto? 2. Luiz Antônio Silva Santos do Rio de Janeiro pediu 2 minutos. 2 minutos mesmo. Luiz Augusto. Fabinho. Santos terá, assim como o Figueirense, né, uma semana toda para trabalhar a próxima rodada. Luiz Augusto. Chega na bola o Léo. Santos pega o Cruzeiro domingo em Belo Horizonte. Figueirense pega o Vitória em Florianópolis no próximo domingo. Paulo César. Levantou. Robinho subiu. A defesa do Figueirense não está nem subindo mais. Não, Leiva, eles não têm mais condições de acompanhar a velocidade do time do Santos. Que embora não esteja na 5ª marcha, mas mesmo assim... O time do Santos é superior, ganha todas as jogadas. Por quê? Porque o cansaço, a gente vê, olha, o Kleber já, como você disse. O Márcio Goiano também, se vê um jogador que não está esperando o juiz terminar a partida. E realmente muito calor. Fez, né? Agora já não faz tanto calor, que já está sombra no campo. Olha o Márcio Goiano pressionado ali pelo Basílio. O Basílio levou com a mão. Olha... Se o árbitro dá um cartão para ele agora, ele é expulso. Basílio levou com a mão. Tem hábito que o jogador mete a mão na bola e ele mostra cartão, né? Nenê. Antônio Carlos subiu e não ganhou. Isaías. Na direita para o Oliveira. Vai chegando bem agora o time do Figueirense. Nesse finalzinho de jogo. Oliveira. Bateu fraco demais. Agora você imagina o Basílio naquela jogada anterior, acaba de entrar, e que sua maior característica é a velocidade de pegar um zagueiro que já está mortinho. Não consegue acompanhar mesmo. Vai terminar, hein? Luiz Antônio Silva Santos do Rio de Janeiro vai apitar. Termina o jogo em Mogi Mirim pelo Brasileirão 2004. O Santos faz 4-1 no Figueirense. Nessa terceira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Renato Peters está lá no gramado. Renato. Falar com o Robinho aqui, que faz 2 gols e encosta de vez para brigar pela artilharia, né, Robinho? Claro que sim, fico feliz de meu time ter ganho, primeiramente. Depois de ter conseguido fazer 2 gols, ajudar a minha equipe. Acho que nosso time
pecou no penúltimo jogo. Perdemos a oportunidade de se isolar um pouquinho na liderança. E agora conseguimos ganhar. Então é manter essa humildade, manter os pés no chão. Continuar rumo ao nosso objetivo, que é ser campeão de novo. Mais uma atuação sua que incendiou a galera cada vez que você pegava na bola, cada drible. Olha, eu consegui atuar bem, né? Graças a Deus. Tocando bem a bola, me movimentando bastante. E graças a Deus meu time conseguiu vencer mais uma. Tá aí o Robinho. Os jogadores do Figueirense estão deixando o gramado aqui, Jota. Dá o pique lá, Peters, enquanto a gente vai registrando rapidamente aqui que o Fluminense vai derrotando o São Paulo 1-0, Criciúma e Cruzeiro 1-1, Goiás e Ponte Preta 3-0 para o Goiás, Juventude de São Caetano 1-1, os demais jogos 0-0, jogos das 4 horas. Jota, Vamos lá. sacou o Márcio Goiano, 200 jogos pelo time do Figueirense, no final um pouquinho de sacrifício ali, né? É verdade, né? Eu acho que a equipe do Santos foi superior do início ao fim. A nossa equipe praticamente só marcou. Tivemos, lógico, que alguns momentos na partida também chegamos aqui no gol do Santos. Mas infelizmente o futebol é isso, né? O Santos foi mais eficiente e ganhou a partida. Ok, tá aí o Márcio Goiano. Os jogadores do Figueirense só estão deixando o gramado aqui juntamente com os jogadores do Santos, Jota. E a torcida do Santos vai deixando aqui o estádio Wilson de Barros, feliz da vida, mais uma vitória do Santos, com mais uma possibilidade de terminar a rodada como líder, né? Se o Palmeiras tropeçar no Vitória lá em Salvador, no jogo das 18 horas, no jogo das 6, logo mais. Santos 4, Figueirense 1. Daqui a pouco a gente continua falando do Brasileirão. Premier Esportes do Campeonato Brasileiro.